Fala assim, a razão de tudo. Não, você vai falar com fé. Fala, a razão de tudo é o amor. Você acredita nisso, sim ou não? Amém? Eu sei que muitas pessoas não sabem muito sobre o amor, né? A gente costuma verbalizar isso, mas a gente não a gente sabe ou conhece muito pouco sobre o amor. E eu falei semana passada que eu ia falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E para falar desse tema, eu quero que você entenda o que o Mateus 22 traz. O Evangelho de Mateus 22, ele se divide em 5 partes, antes de nós fazermos a leitura, para você se achar. A primeira parte, que vai do verso 2 ao verso 14, o Senhor Jesus fala de uma parábola da festa que um senhor prepara, de que os convidados não são dignos porque rejeitam, e ele então manda buscar outros convidados, e esses convidados entram, e ele entra no meio da festa, vê alguém lá com uma veste diferente, e ele então manda pegar essa pessoa e lançar fora. Isso me mostra que na igreja de Jesus Cristo você não entra de qualquer jeito, né? Eu já falei que a igreja, ela é para todos os públicos, não é? Mas ela não é para todo o público, é para um público seleto, aqueles que têm vestes nupciais, aqueles que de fato passam pelo sangue do Cordeiro. Depois nós temos um segundo tempo nessa parábola, desse capítulo, que vai do versículo 22 do versículo 15 ao 22, que os judeus questionam Jesus sobre se era justo pagar tributo a César. E muitos de nós perguntamos, é justo pagar impostos, né? Ou impostos? E Jesus então manda mostrar uma efígie, e ele pergunta de quem que é essa foto, vamos assim dizer. Ele diz, é de César. E aí ele fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um outro ensinamento, não retenha o que é de Deus com você, porque você vai perder. Você vai perder tanto o que é de César quanto o que é seu. O que é de Deus tem que ser entregue a Deus, e o que é de César tem que ser entregue a César. Depois vem a terceira parte desse capítulo, que vai do versículo 23 ao versículo 33, aonde os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, questionam o Senhor Jesus sobre a ressurreição. E aí eles contam uma história de uma família que tinha 7 irmãos. O primeiro casou, não teve filho, e assim foram até que os 7 casaram. Os 7 casaram com a mesma mulher, e eles perguntam, quando chegar lá no céu, o que vai acontecer lá no céu? Porque todos casaram com elas. E aí ele diz, olha, lá no céu nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos, não é? Então eles não vão casar. E depois ele fala uma outra coisa, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Ele é Deus de Abraão, Isaac, Jacó. O que ele está dizendo que esses homens não morreram, esses homens estão com ele na glória, estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos. E depois ele vai entrar na questão do que nós vamos falar, e a gente já depois vai ler esse texto, que é exatamente Jesus é indagado sobre quais são, ou qual é o maior mandamento da lei. Qual é o maior mandamento da lei? E é interessante, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso já. E o último, Jesus fala do versículo 41 ao 46, agora é Jesus quem indaga. Jesus pergunta para os fariseus, para o doutor da lei, para os que estão ali, quem vocês acham que é o Cristo? E eles dizem, é filho de Davi. Ele falou, mas se ele é filho de Davi, como é que Davi diz para o seu Senhor, disse o meu Senhor ao seu Senhor, assenta-te à minha direita? Como é que pode Davi chamar de Senhor aquele do qual ele é pai? Não, é impossível. E no meio de tudo isso, que quando você vai falar do mandamento, todos eles estão ligados. Por que estão ligados? Porque Jesus está sendo interrogado pelos judeus. Então vamos lá do versículo 34 ao 40, o que está escrito nesse texto? Ou melhor, o que esse texto traz para nós? Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito
os saduceus calarem a boca sobre a ressurreição. E um deles, que era mestre da lei, não somente fariseu, mas doutor da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, e com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas, eles se baseiam nesses dois mandamentos. A vida dos estudiosos, ou dos judeus estudiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, etc., eram estudar qual era o importante, ou o mais importante mandamento da lei. E quando eles ouvem Jesus, sabem sobre Jesus, que está ensinando, que está falando de amor, eles, depois de questionarem, de fazerem todo esse interrogatório, de Jesus passar por todo esse momento, eles fazem essa pergunta: mestre, e a intenção era pegar Jesus em alguma falta. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus dá essa resposta. Por quê? Porque os preceitos, ou a lei, os preceitos judeus, a lei judaica, ela se baseava em 613 preceitos. 613 preceitos. Os judeus estudavam os 613 preceitos. 365 preceitos da lei eram negativos. Para cada dia do ano tinha um preceito negativo da lei. E 248 preceitos eram positivos. Para cada osso do corpo humano tinha um preceito positivo. 613 preceitos. E eles perguntaram: qual é o mais importante desses 613? E Jesus então fala: que você ame a Deus sobre todas. Jesus pega 611 preceitos e fecha em apenas 2 preceitos da lei. Em apenas 2. 611 ele pega no saco e coloca lá, ó. Tá aqui, ó. Apenas 2, se vocês aplicarem. Coloca dentro do saco, põe nas costas ou joga no lixo, sei lá o que ele vai fazer, mas ele resume tudo em 2. Primeiro mandamento e o mais importante: você vai amar a Deus com toda a sua inteligência, com toda a sua sabedoria, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu conhecimento, com tudo que você tem, você vai amar a Deus. Mas o segundo mandamento é parecido com esse, mas não é igual a esse. Você vai amar o próximo como a si mesmo. Quando ele fala do primeiro mandamento, ele na verdade cita Deuteronômio 6, 5, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quando ele fala do primeiro mandamento. Quando ele fala do segundo mandamento, ele fala de Levíticos 19, 18, que narra o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é o mandamento da lei que Jesus cita em Mateus 22, tanto 37 quanto 39. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja de hoje e com o nosso tempo hoje? Na verdade, até hoje a gente continua como judeus, tentando entender os preceitos da lei e não aplica apenas 2, porque a gente não entende esses 2. Nem nós investimos tempo para procurar entender. Porque o dia que nós pararmos para entender o primeiro mandamento, a nossa vida muda. O nosso comportamento muda. O nosso caráter muda. A dinâmica da nossa vida vai mudar. A maneira como nós pensamos vai mudar. Por quê? Porque, na verdade, quando ele fala do primeiro, ele está dizendo que Deus deve ser amado sem concorrência. Não existe concorrência no amor que eu devo devotar a Deus.
Não existe comparação no amor que eu devo devotar a Deus. Um dia eu estava brincando aqui com a Lili, sobre eu e o esposo dela, eu não sei do que nós estávamos brincando, e eu falei assim: Lili, eu sou mais bonito do que o seu marido. Ela falou assim: o senhor acha? Vocês entenderam? Porque para ela não tem concorrência. O amor dele está em primeiro lugar no que tange a relação humana deles. A nossa relação com Deus não pode ter concorrência, não existe comparação. Não dá para eu dizer que eu amo a Deus como eu amo o meu cachorro. Não dá para dizer que eu amo a Deus como eu amo o meu carro, como eu amo a minha esposa, por exemplo. Eu não posso comparar. Esse amor é incomparável, porque se ele fosse igual, Deus não daria 2 mandamentos, daria um único mandamento. Mas se tem 2 mandamentos, é porque o primeiro mandamento tem que estar acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer dúvida, de qualquer comparação, de qualquer definição. Mas e por que que ele me manda amar dessa forma? E mandamento não é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é um mandamento. É uma ordem que foi dada. Na minha relação com Deus, ele diz: você precisa me amar. Você tem que me amar. Mas ele não me obriga a amá-lo. Ele quer me conquistar. E é por isso que ele quer que eu o conheça, para que eu compreenda a largura, a altura, o comprimento, a espessura desse amor. É o que Paulo escreve em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 17 até o 19. Ele fala que nós precisamos compreender qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura, qual é a largura desse amor. Por quê? Porque quando eu compreendo esse amor, eu sou constrangido, porque o amor de Deus, ele nos constrange. Mas como que eu compreendo esse amor de Deus? Primeiro, pense, por exemplo, nas nações pagãs que estavam em volta de Israel. Israel não existia. Israel não existia. Deus chama Abraão. E primeiro ele forma, ele gera os hebreus. E depois que ele gera os hebreus, e ainda os judeus não existem, ele vai mais para frente, ele gera Israel como nação, com Jacó. Depois que ele vai gerar os judeus com o nome judeu. São 3 fases, mas os hebreus não existiam. Veja, Abraão era de Harã, de uma terra pagã, e ele tira e fala: eu vou gerar uma nação. Eu vou fazer de você um povo grande sobre a terra. Israel tinha que olhar e falar assim: se hoje nós somos quem nós somos, é porque existe um Deus que não é nem Dagon, nem Astarote, nem Ísis, nem Deus do sol, nem Deus da lua, nem ninguém. Ele nos tirou da insignificância e nos fez ser grandes sobre a terra. Uma nação pequena e ao mesmo tempo gigante, capaz de vencer a maior economia da época, o maior exército da época, e sair de lá com uma tremenda riqueza, como saíram, por exemplo, do Egito. Como não amar um Deus como esse? Como não amar um Deus que me amou primeiro? Não fui eu que o amei, foi Ele. Não fui eu que o atraí, foi Ele que me atraiu. Não fui eu que o chamei, foi Ele quem me chamou. Como Ele chamou Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Um dia Ele disse: Gerson, larga esse pecado, larga esse mundo, vem comigo, que eu vou fazer de você um homem grande. Não é grande sobre a terra, é grande diante dEle, filho dEle. Como não amar um Deus que me amou quando ninguém me amou?
Satanás nunca me amou. Os deuses que nunca existiram nunca me amaram. Eu perecia num mundo cheio de culpa, cheio de falha, cheio de acusações e de condenação. O que restava para mim era uma condenação eterna e uma separação eterna do Deus da vida. Mas Ele me amou de tal maneira. 1 João 4,19 diz: nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Isso faz uma diferença muito grande. Ele me amou primeiro. Olha, nós o amamos, porque Deus nos amou primeiro. Não foi você quem levantou a mão ao término de um culto dizendo: Jesus, eu te aceito. Porque se Ele não te aceitasse, Ele não se revelava a você. Ninguém tem condições de ver Deus ou de compreender Deus, a não ser que Ele se revele. Como, por exemplo, lá em Harã, Deus falou para Abraão: Abraão, Abraão, sim, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou abençoar, você vai ser como as estrelas do céu, a sua descendência, vai ser como a areia do mar, e eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, isso é uma promessa tremenda de um Deus que está falando: eu quero criar uma nação a partir de você, Abraão. Israel não existia, foi criado por Deus. Eu não existia, eu não fazia parte da nação celestial, da nação santa, e Ele me amou e me colocou dentro dela. A segunda razão pela qual eu devo amar a esse Deus é porque a sua misericórdia e o seu amor não me deixam ser consumido. Todos os dias eu erro, todos os dias eu falho. Efésios 2, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Olha o que ele disse: Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. E por que Ele é riquíssimo? Pelo muito amor com que nos amou e nos ama. Mas quando você vai para Lamentações, capítulo 3, versículo 22, você vê: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Um Deus que me ama dessa maneira, vai concorrer com quem? Quando Ele diz: eu não quero que vocês amem, vocês não vão ter outros deuses diante de mim, vocês não vão se dobrar diante de outros deuses, porque eu serei suficiente para você. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que a gente não conhece a esse Deus a ponto de falar: Senhor, eu acredito na sua suficiência para a minha vida. Eu acredito na sua suficiência para mim. E sei que o Senhor é suficiente para mim. O Senhor me basta, e eu não tenho outro além de ti. Davi disse: dentre todos os bens que eu tenho na terra, o Senhor é o único. Eu não tenho outro além de ti. Eu não preciso de mais nada além do Senhor. Sabe, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, mas eu amo, acima de tudo, o meu Deus. Porque se eu não amasse esse Deus, e se Ele não tivesse dado esse amor, eu não teria condições de amar ninguém, nem a mim mesmo. Por que as pessoas vivem doentes hoje? Não é porque elas não amam o próximo, é porque elas não entendem que o amor de Deus cura, que o amor de Deus liberta. Pastor, esse amor é difícil de entender. Não, não é. Essa semana, alguém estava perguntando num podcast: você crê em Deus? E o cara, todo inteligente, sabe aquela inteligência burra que a gente ouve? Falou assim: eu não acredito em Deus. Por quê? Porque Deus, Ele precisa de uma relação, Ele não é palpável, Ele não é tangível, eu não consigo tocar, então eu não consigo crer em algo que eu não vejo, eu não consigo crer em algo, então eu não creio em Deus, porque a relação que a gente tem com Deus, ele não pode ser percebido. Aí ele vai indo, ele fala assim: Deus não é algo para ser crido. Olha só,
Deus é algo para ser sentido. Qual que eu quebrei a TV? Deus não é algo para ser crido. Deus é um ser para ser sentido. Eu sinto Deus. Você está sentindo, é o capeta. Como é que alguém que tem um poder de influência vai... É isso que o mundo prega. Eu não creio em Deus porque eu não sinto. A relação com Deus nunca foi uma relação de sentimento. É uma relação que se tem pela fé. Eu creio porque eu creio, eu sinto. Eu não sinto para crer, mas porque eu creio, eu sinto Deus em mim. Eu sinto a presença de Deus em mim. É pela fé. Eu sei que Ele existe. Como disse o nosso querido irmão Jó há trocentos anos atrás. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Eu sei que as misericórdias deles estão sobre mim. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me vê. Eu sei que Ele me enxerga. Eu sei que Ele cuida de mim. Antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora de com Ele andar. Isso é relação de fé, não é de sentimento. Enquanto as pessoas procuram sentir Deus, elas sentem ódio, elas sentem aversão, elas sentem raiva. Eu vim no culto hoje à noite. E aí, como é que foi? Não senti Deus. O que você quer sentir? Você precisa crer. Hebreus 11:1 é assim. Aliás, de que maneira a gente agrada a Deus? Pela fé. Hebreus 11:6. Sim ou não? Eu preciso crer que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos entender que as misericórdias do Senhor é que nos preservam todos os dias. Todos os dias, como ovelhas, nós somos levados ao matadouro. E todos os dias a gente merece a morte, porque o salário do pecado é o quê? A morte. E não é porque você não tem mais Jesus Cristo que infelizmente você não falha, você falha. Infelizmente nós falhamos, gostaríamos de não falhar, mas falhamos, nós pecamos. E nesse pecado vem a morte, reivindicar a minha e a sua vida. Mas as misericórdias de Deus se colocam diante, de Satanás e diante do espírito de morte e diz: ele não, ela não. Eu comprei, sobre eles está o sangue. Já já eles vão se arrepender, porque o meu Espírito vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e eles vão se arrepender e vão voltar para mim. Aleluia. As misericórdias do Senhor. Amém? Outra coisa, amados. Por que esse amor não tem concorrência? Porque foi esse amor que fez com que Ele nos desse o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ninguém quis morrer por mim. Ninguém quis dar a sua vida por mim, mas Ele escolheu. E Ele deu o seu único filho. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova. Você quer prova do amor de Deus? Diz Romanos 5, 8. Mas Deus prova. Mas Deus nos mostrou, e a minha tradução diz: prova o quanto nos ama, que Cristo morreu por nós quando ainda nós vivíamos no pecado. É mais ou menos assim, olha. Ele fez um projeto e Ele investiu tudo nesse projeto, acreditando que eu e você seríamos salvos, porque olharíamos para esse projeto e diríamos sim para Ele. Como que eu não vou amar esse Deus? Desculpa. Você que já foi de outras religiões, hoje serve ao Senhor Jesus, procura nos livros da sua religião, qual é nos livros que está escrito esse tipo de proposta e esse tipo de amor. Os deuses pagãos são egoístas, eles sempre querem receber. Os deuses pagãos são perversos, são severos. O Deus da vida não. Os deuses, amado, pagão querem sangue. O nosso Deus, Ele deu o seu próprio sangue por mim e por você. Isso é amor. Por que que quando Ele diz, olha, você deve amar o Senhor de todo o seu coração, amar com
tudo que você tem, todo o seu coração, com toda a sua alma, seus sentimentos, suas emoções, suas volições e com toda a sua força. Você deve amá-lo por quê? Porque ele te amou primeiro. Por quê? Porque as misericórdias dele não têm fim sobre a sua vida. Por quê? Porque ele deu o seu único filho. E existe mais uma razão ainda. Porque ele vai voltar para buscar você, porque ele tem um céu e uma nova terra esperando por você. Ele cuida de você. Como é que vai competir com um Deus como esse? Quem que compete com um Deus como esse? Sabe, é você parar para entender, por exemplo, a história do filho pródigo. Um dia ele chegou: pai, eu estou cansado de ficar aqui, dá tudo que é meu aí, eu vou embora. E ele foi embora com o dinheiro que o pai deu para ele, levou sua herança e foi. Chegou lá, ele estava bem, ele gastou, mas só que ele gastou tudo. E na hora em que ele mais precisou, porque dinheiro traz amigos, mas a falta dele afasta. Na hora em que ele mais precisou, ele não tinha ninguém para amá-lo. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo. E ele queria comer, não tinha comida. E ele foi trabalhar com os porcos. Ele queria comer. Alguns falam que ele comia bolota. Não, ele não comia, ele queria comer. Mas nem isso ele tinha. Aí um dia ele falou assim: peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que gosta de mim. Eu tenho um pai que faria de tudo por mim. Eu vou voltar. Vou ter com o meu pai. E vou dizer: pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra o Senhor. E já não sou nem digno de ser chamado teu filho. E quando ele volta para casa, o que ele encontra? Ele encontra um pai que recebe o seu filho. Ele encontra um pai que abraça o seu filho. Ele encontra um pai que faz festa pelo retorno do seu filho. Ele encontra um pai que dá vestes novas, dá sandália nova, põe anel no seu dedo, que significa autoridade. Ele restitui o filho à sua posição de filho, que o filho achou que não tinha, ou que o filho tinha perdido, e por direito tinha mesmo. Isso é amor. Em nenhum lugar do texto você ouve o pai falar assim: filho, por onde você andou? O que você fez? Por onde você andou? Filho, conta aí a sua história. Dependendo da história, eu não vou nem te receber. Não, eu quero que você volte. O que você fez não me interessa, está esquecido, está apagado. Eu quero que você venha para casa. Eu quero que você esteja perto do pai. Como não amar um Deus como esse? Como não ser... Deixa eu puxar um pouquinho essa mesa aqui que está meio deslocado. Eu não estou vendo meu irmão lá no final. Como não amar um Deus como esse? Sabe, quando ele diz: eu quero que você me ame com tudo que você tem. Com tudo, absolutamente tudo. Porque quando eu te amei com tudo que eu tinha. Eu te dei meu céu, eu te dei meu filho, eu te dei meu nome, eu te dei meu selo, eu habito em você. Você estava morto, eu te dei vida. Você não tinha nome, eu te dei um novo nome. Eu escrevi seu nome no livro da vida. Você não tinha aliança com nada, eu tenho uma aliança com você. Você não tinha pai, eu sou seu pai. Você não valia nada, mas cobraram um preço altíssimo, e mesmo assim, eu comprei você para mim. Como? Não tem competição. Não dá para competir com amor como esse, amado. Quando você compreender esse amor, você vai entender que a única coisa que consegue chegar um pouco perto da retribuição desse amor chama-se gratidão. Gratidão é único. Quando nós temos gratidão a Deus, nós estamos agradando o coração de Deus. E o segundo mandamento, ele diz que é semelhante a esse, mas não é igual. Ele fala que o povo dele deve se amar sem resistência. Ele fala assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, ou seja, contra os seus irmãos, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Aqui tem um ponto muito importante, porque ele coloca uma referência. No primeiro amor, ele diz: não existe referência. Você não vai, o primeiro você vai me amar de forma absoluta, você vai se entregar a mim. Mas no segundo tipo de amor ele coloca uma referência.
Ele falou: você vai amar o próximo como você se ama. Quando você olha, por exemplo, para o Sermão do Monte, e você lê o Sermão do Monte de forma detalhada, você vai perceber que ali é o maior ensinamento de como nós amamos o próximo. O que é amar o próximo? É desejar para ele tudo o bem que eu gostaria de ter, que eu gostaria de receber. E é não desejar a ele o mal que eu não quero receber. De forma muito simples é isso. Mas ele diz que isso não é possível de ser feito sem que eu me ame. Por isso que ele diz: você vai amar o próximo como você se ama. E você sabe qual é o maior problema hoje das relações? É que nós não aprendemos a nos amar. A gente aceita acusação contra nós. O diabo nos acusa, a vida nos acusa, pessoas nos acusam e a gente aceita. Alguém chega para você e fala assim: cara, você não é nada. Você, de fato eu não sou nada. Falta de amor próprio. Cara, você é muito feio. De fato eu sou feio. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Feio é o capeta. Esse miserável é feio. Como é que alguém que foi feito imagem e semelhança de Deus pode ser feio? E outra coisa, para você ser chamado de feio, tem que ter um ser exatamente idêntico como você para fazer comparação. Me acha um igual a você para comparar. Não tem. Qual é a referência de beleza a meu respeito? Não existe referência. Eu sou único. Nem gêmeos são iguais. Então, quando alguém fala para mim: Gerson, você é feio, eu falo assim: feio que está falando na sua boca. Eu não sou feio, não. O conceito de beleza hoje no mundo, eu vou falar, presta atenção no que eu vou falar. O conceito de beleza hoje no mundo está sensualizado. Está sensualizado. Tem mulher que ela se acha tão feia, tão feia, tão feia, que para as pessoas não olharem para cima, ela ergueu a saia. Aí o povo só olha para baixo. Não é? Ela se acha tão feia daqui para cima que ela usa, como diz a minha mulher, roupa vácuo. Para que isso? E quando o homem passa e olha para ela e fala assim: nossa, arrasei. Arrasou nada. Ele imaginou você na cama com ele. Pode ser tonta. Porque o amor está além desse sentimento, desse nível, sabe, dessas ideias. Amar o próximo, para que eu ame alguém, eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso me suportar. Eu preciso dizer: olha, eu gosto de mim. Eu olho no espelho de manhã e falo assim: meu Deus, Jéssica, como você é bonito, cara. Meu Deus do céu, Gisele é uma privilegiada. Eu falo mesmo. Aí ela olha para mim e fala: ai. Sabe quando que você se ama? Quando você não procura, por exemplo, ser dominado por cobiça, por vanglória, não é? Mas você não sai irritando as pessoas, nem invejando o que os outros têm. Você se contenta. O autor de Hebreus diz: olha, nós precisamos do contentamento. O contentamento não tem nada a ver com passivismo ou com a passividade, mas tem a ver com: eu posso conquistar desde que a glória seja de Deus. Eu posso ter desde que a glória seja de Deus. E quando eu entendo que quem me abastece nessa vida com graça, com força, com saúde, com tudo, eu não me torno uma pessoa egoísta. Eu compartilho. Porque a minha segurança não está no que eu tenho, está no que eu sou, e eu sou filho de Deus, está no Pai que eu tenho. Então eu me amo. Quando eu me amo, eu sou capaz de amar o meu irmão. Eu vou olhar ele como superior a mim.
Eu vou parar para ouvi-lo. Você sabe por que as pessoas estão doentes hoje? Porque ninguém para ouvir o outro. Ninguém tem tempo para ouvir. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo lamentações. Mas você pode passar pela fase das lamentações e alguém vai parar para te ouvir. Nós precisamos, amados, entender que buscar a glória dessa vida é não se amar. Que buscar ter para que as pessoas nos aceitem é não se amar. Que buscar ser dominado por um espírito egoísta, por um espírito de cobiça, é não se amar. Endeusar o que nós temos é não se amar. É ter coisas que vão nos matar, que vão nos consumir, que vão nos destruir. Nós precisamos aprender a nos contentar com o que nós temos. Eu não estou dizendo que você tem que se acomodar, entenda. Mas quando eu me amo, existe em mim contentamento, satisfação, gratidão a Deus por aquilo que eu tenho. E se eu não estou feliz com o que eu tenho, eu vou dizer: Deus, me dê graça para conquistar mais. Mas conquistar coisas não significa ser conquistado por elas. Não é colocar minha felicidade nas coisas que eu tenho. Não é colocar minha segurança nas coisas que eu tenho. Mas é aprender a se amar de tal maneira que eu tenha condições de amar outras pessoas. Porque tem alguém que está sofrendo mais do que você, tem alguém que está gemendo mais do que você. É bem verdade que a maior dor do mundo é a sua. Mas tem alguém que tem também a maior dor do mundo, que é a dela. Mas a gente não está nem aí, eu estou falando de igreja. A gente não ama o próximo, porque para nós o próximo não está tão próximo. E a gente sofre, porque nós precisamos do outro. Amados, a pandemia roubou uma coisa nossa que a igreja tinha, que é o abraço. Hoje a gente se cumprimenta com a mão e a distância. Nós paramos de nos abraçar. A malícia impediu as pessoas de se abraçarem. Porque às vezes o cara vai dar um abraço e ele já aproveita um aperto. Vai apertar o poste. Você não sabe abraçar com respeito, com carinho, com educação? Então não abrace, mas não roube da gente um direito, porque a gente ficou com medo. Olha como o diabo é sutil, é sagaz, ele tirou coisas que nos faziam felizes. Eu não chamo ninguém em casa porque eu não sei quem eu estou recebendo na minha casa. Como não sabe que você está recebendo na sua casa? A gente parou de ter essa comunhão. E aí, a igreja começou a ficar doente. Depressão, ansiedade, angústia, medo, um monte de doença da mente que sinceramente, os nossos pais não tinham. Não tinham. A gente perdeu isso. Parou de amar o próximo. Sabe aquela história do ema, cada um com seus problemas? É mais ou menos essa a filosofia de hoje. A gente perdeu isso. E ele diz: você não tem que se vingar de ninguém. Você tem que amar o seu próximo. Não deseja o que ele tem. Ou melhor, não deseja as coisas dele. Mas você pode desejar ter as mesmas coisas que ele tem. Se ele tem um carro, você pode desejar ter um carro, não o dele, mas o igual. Se ele tem uma família linda, você pode desejar ter uma, não a dele, uma igual. Se ele tem um bom emprego, não deseja o dele, deseja o igual. É assim que você vai aprender a se amar e amar o próximo. É desejar que ele sempre esteja acima de você, melhor do que você, avance mais, voe mais alto do que você. Por isso ele diz: ame o próximo como você se ama. Nós não conseguimos amar o próximo porque a gente não se ama. A gente não se gosta, como diz no interior. Eu não me gosto. A gente precisa. Quando a gente se ama, nós nos santificamos e cuidamos de nós. Tem pessoas hoje que comem por ansiedade.
Tem pessoas hoje que vão para a academia não por uma questão de saúde, para alguém chegar e dizer, nossa, que corpo! É o meu caso. Que corpo, hein? O homem usa aquela roupinha ligada, assim, aquela calça ligada. E aí? Como é que você tá, cara? A hora que ele solta assim, tá... E aí, mulher, tem janta para mim? Graças a Deus que aqui não tem isso. Quando eu amo o próximo, eu estou pronto para perdoá-lo. Você sabe o que significa perdão? Eu vou falar para você o que significa perdão. Quando eu perdoo alguém, significa que eu fico com o prejuízo que ele me causou. Isso é perdão. Quando eu estou dando perdão a alguém, significa que eu decidi ficar com o prejuízo que essa pessoa me causou. Isso é perdoar. Pastor, como assim? Por exemplo, alguém me magoou profundamente e eu falo assim, olha, eu estou te perdoando, em nome de Jesus você está perdoado. Mas ele me feriu, mas ele me magoou, mas eu vou tratar com essa mágoa aqui, mas você está perdoado. Eu fiquei com prejuízo. Isso é perdão. Sabe o que foi que quando Deus nos perdoou, ele ficou com prejuízo. E para ele nos perdoar, ele ainda pagou a conta. Porque deu seu único filho. 1 Pedro 4,8 diz assim, acima de tudo, 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tenham muito amor, e não é pouco, hein, gente, é muito amor. Essa tradução, amor ardente, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de... Efésios 4,32. Antes, uns para com os outros, sede benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A gente precisa praticar o perdão. Nós precisamos praticar o perdão. O perdão é curador. O perdão cura doenças da mente. O perdão cura pessoas de câncer. O perdão faz, sabe, religa famílias, religa relacionamentos. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Mas como? Me diz, como que você não consegue perdoar? Eu quero que você me... Às vezes alguém fala assim, pastor, eu não consigo perdoar. Toda vez que eu falo em perdão, eu não consigo. Eu vou falar uma coisa para você, querido. Ódio, raiva, é um veneno que a gente bebe querendo que o outro morra. Ódio, raiva, ira é um veneno que a gente bebe querendo que o outro morra. Para que isso? Se eu já fui perdoado, a Bíblia diz que o salário, que eu merecia a morte, Deus me perdoou. Pastor, é que Deus não foi ofendido como eu fui. Sério? Me conta essa história. Deus não passou pelo... Deus é Deus, eu sou eu. Se você não fala, eu não ia ficar sabendo disso. Mas é porque você diz que ama a Deus, é que você deve amar o seu próximo. Porque o amor que você tem é derramado pelo Espírito Santo no seu coração. E se o amor de Deus, que é derramado no nosso coração, não está no seu coração para você perdoar e amar, então você não tem o amor de Deus. E se você não ama as pessoas a ponto de praticar o perdão, então você não conhece a Deus. Não é o que o João diz? Nós vamos acordar. As pessoas estão morrendo. Sabe do que elas precisam? Apenas de um abraço às vezes. De um oi, tudo bem? De uma ligação. De uma palavra amiga. Elas precisam disso. Às vezes, alguém que chore com elas.
É isso que ele diz, você precisa amar o seu próximo, você não tem que se vingar dele. Você não tem que querer a morte dele. Não, eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sofra. O que ele fez para mim não tem perdão. Eu quero que ele coma o pão que o diabo amassou. Cara, o pão que o diabo amassou está na tua mesa e você está comendo todos os dias, porque você quer que o outro coma. Porque assim como você deseja com os outros, acontecerá com você. Pode ter certeza disso. Acontecerá com você. Nós precisamos acordar. Nós somos a igreja, nós somos um povo diferente. O mundo pode viver assim, mas eu e você não podemos. O mundo pode se relacionar dessa forma, mas eu e você não podemos. O mundo pode praticar isso e ser normal, mas eu e você não. Porque no mundo ninguém tem o mesmo amor que nós temos, e ninguém é amado como nós somos amados, ninguém é perdoado como nós somos perdoados, ninguém é acolhido como nós somos acolhidos. Você pode reclamar de tudo, menos de falta de amor, porque todos os dias você recebe uma dose cavalar do amor de Deus que é derramado no seu coração. É que você não presta atenção, você não olha na conta do seu coração, porque todos os dias você recebe. Paulo escrevendo isso, o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu tenho amor. Pastor, então eu posso perdoar até quantas vezes? Pergunta para o cara quantas vezes ele vai te ofender. Pastor, o senhor concorda comigo que dói? Mas eu não disse que não dói. Nós somos humanos. A gente falha. E as pessoas falham conosco. 1 João 4,8 é algo muito forte. 1 João 4,8 é um texto que só conhece a Deus quem ama o seu irmão. 1 João 4,8, por favor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Como que eu sei que eu conheço a Deus? Como? Quando eu amo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. De que maneira eu sei que eu não conheço Deus? Quando eu não amo. Ah, eu não amo o pastor Eric, então eu não conheço Deus. Ah, eu não amo a Lili, então eu não conheço Deus. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. Isso é uma declaração da palavra de Deus. 1 Pedro 1,22 diz como que a gente deve viver. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amem-se ardentemente, não é de qualquer maneira, uns aos outros e com um coração puro. Não é de qualquer maneira. Ele diz: purifique a sua alma, limpe a sua alma pelo Espírito, na obediência à verdade, à palavra de Deus, para o amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor de amigos, o amor de família, não fingido. Você não pode fingir que me ama. Eu posso não saber que você está fingindo, mas aquele que escreveu sabe que você está fingindo. Você tem que me amar. Parece música, né? E não pode ser de qualquer jeito. Deixa na tela, por favor. Amai-vos ardentemente. Amem-se com vontade, com coragem, com amor mesmo, uns aos outros, com um coração puro.
sem hipocrisia, sem falsidade. E aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como é que eu faço isso, pastor? Tendo no seu coração que amor não é sentimento. Porque tem gente que a gente ama porque a Bíblia manda, não porque a gente quer. Sim ou não? Eu estou falando bobagem, gente? Tem gente que a gente ama porque a Bíblia manda, não é porque a gente quer. Pastor, quando que eu estou amando alguém? Sempre que alguém está precisando de mim, eu estou pronto para ajudar, eu estou amando. Sempre que alguém precisa de um ombro, eu estou lá para ceder o meu ombro, eu estou amando. Sempre que alguém precisa da nossa presença, a gente está lá para ajudar, nós estamos amando. Sempre que eu não desejo o mal de alguém, eu estou amando. É dessa forma que eu amo. Ele não fala de relacionamento, ele fala de amor. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Tem gente que quando a gente se relaciona com ela, ela faz a gente pecar. Ela provoca ira na gente. Não dá para a gente conviver. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver entre eles acordo. Tem pessoas que é difícil da gente conviver, mas não podemos deixar de amá-la. Mesmo ela sendo amá-la. Entenderam o trocadilho? Não podemos deixar de amá-la, mesmo ela sendo amá-la. Você tem que continuar amando. E como que a gente ama? Cuidando. Precisou, estamos aqui. Podemos ajudar? Vamos ajudar. Podemos servir? Vamos servir. Podemos fazer? Vamos fazer. Isso é tremendo, porque isso é curador para mim e para você. Pastor, eu não vou na casa dos meus pais, fazem 432 anos. Alô, múmia ambulante, porque 432 anos. E aí? Porque eu não suporto, eu não me dou bem com meu pai. O fato de você não se dar bem com seu pai, deixa-me dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar. Você está reduzindo os seus dias na terra. Você vai morrer logo. Você vai morrer logo. Porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Sai daqui, vai para a casa do seu pai, dá um abraço nele correndo. Fala, papai, acrescenta mais uns anos de vida aí para mim. Gente, isso é muito sério. A palavra de Deus é séria demais, isso não é brincadeira. A gente brinca, mas se eu for esperar sentimento para amar, eu só vou amar pessoas que eu gosto. Mas a Bíblia diz que eu tenho que amar. Jesus amou Judas, que o traiu, que o vendeu por 30 moedas, que o levou para a cruz. Ele disse, todos que o Senhor me deu, eu amei até o final, inclusive o filho da perdição, eu amei esse cara. Porque o amor não é sentimento. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Diz assim, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ser estimulado ao amor e à boa obra, primeiro, estimule-se ao amor para que você ame pessoas. E a melhor obra que você pode edificar é Cristo na vida de alguém. E permitir que alguém edifique Cristo na sua vida. Coloque-se de pé, por favor. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok?
Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima!